Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver calculando as perdas em cabos longos. Economize dinheiro calculando as perdas. Numa instalação elétrica pequena, com cabos de até 10 metros, na maioria dos casos, o comprimento não acarreta perdas significativas. Mas quando os cabos são longos, como as instalações industriais ou rurais, você pode pagar caro se não levar em conta as perdas desses cabos e não compensar essas perdas adequadamente. Como calcular as perdas e como minimizar é o que veremos nesse tutorial. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos conversar sobre o cabo elétrico. Para o eletrônico que trabalha com baixas correntes, o cabo é sempre, ou quase sempre, considerado um excelente condutor elétrico e é representado no diagrama como um condutor ideal. Já o eletricista está acostumado a não considerar um cabo um condutor tão ideal assim. Muitas vezes eles viram o condutor esquentar com a passagem da corrente elétrica. Os cabos esquentam porque, na realidade, se comportam como uma resistência elétrica. Não existe nada ideal desse mundo. Falar isso para o técnico eletrônico é uma grande decepção. Dizer que o condutor elétrico não é ideal é como dizer que a sua namorada, a paixão da sua vida, não é perfeita. O eletricista percebe isto porque usa cabos longos em grandes instalações com grandes potências. Já os circuitos eletrônicos usam cabos curtinhos e trabalham com pequenas potências. Mas, apesar do cobre não ser ideal, ele poderá ficar quase perfeito, com alguns ajustezinhos, com alguns cuidados, acertando alguns detalhes e tudo passa a funcionar muito bem, parecendo até que o cabo é perfeito. Exatamente como no namoro, depois de alguns ajustes, aqueles cuidados a mais, e tudo fica numa boa, e até parece perfeito. Vamos então mostrar como ajustar a nossa instalação elétrica para ficar quase perfeito. Já o namoro vocês terão que descobrir por conta própria. Calcular as perdas nos cabos de uma instalação elétrica consiste em determinar a queda de tensão nos cabos, já que eles são, na realidade, uma resistência. Primeiro de tudo, temos que determinar as resistências dos cabos. Uma vez determinada as resistências dos cabos, tudo vai ficar fácil. Um circuito elétrico simples de analisar. Vamos começar falando sobre o método que vamos usar para determinar a resistência de um cabo elétrico. Os eletricistas estão acostumados a usarem tabelas, criadas para padronizarem esse procedimento em função de vários fatores referentes à instalação. Existem tabelas para instalações monofásicas e outras para instalações trifásicas e outras que consideram a influência dos motores e capacitores ligados no circuito, a temperatura, enfim, 1 hora de tutorial. Então vou usar um método que é a base de todas as tabelas e representa uma boa aproximação para os casos de uma instalação monofásica com 2 cabos e servirá para revisar um conceito pouco usado na eletricidade. O método do cálculo da resistência usando a resistividade. E você achava que a resistividade não servia para nada? A resistividade é uma constante que mostra a característica de um material que expressa maior ou menor resistência à passagem da corrente elétrica. O seu símbolo é a letra grega Rho. A equação da resistência indicada a seguir pode ser usada para determinar a resistência de um cabo elétrico. Esta equação também é conhecida como a segunda lei de Ohm. Para cabos elétricos, o S é a área da seção reta do cabo. Isso é a própria descrição do cabo. Para um cabo de 6 milímetros, a gente nem sempre diz o milímetro quadrado, tem uma área de 6 milímetros quadrados. Fácil assim, qualquer criança brinca e se diverte. Então, para saber a resistência elétrica de um cabo de cobre, que é o material mais comum para instalações elétricas prediais, a equação é dada a seguir, onde L é o comprimento do cabo dado em metros. S é a seção reta do cabo e é dada em milímetros quadrados. E a letrinha Rho é a resistividade do cobre, que é igual a 1/58 ohm
milímetros quadrados sobre metro. Vamos ver como determinar a resistência dos cabos e as perdas nessas resistências através de um exemplo prático. Vamos imaginar uma casinha no campo. O proprietário se aposentou, o seu Arnaldo, e quis fazer uma casinha no campo. Comprou uma chacrinha num lugar arborizado, cheio de passarinhos e na subida de um morro. Colocou a sua casinha bem no topo do morro, só para poder enxergar longe e ver a lagoa e o mar. Então puxou a instalação elétrica da rua que passava lá embaixo. Aqui no sul, a gente chama de faixa. Foi colocando aqueles postes de madeiras que mais parecem um crucifixo até a casinha. Distância 150 metros. 300 metros de cabos para uma instalação monofásica. 2 cabos, um neutro e um fase, 150 metros para cada um. Eu quero ir no sítio do tio Arnaldo. Fez um banheiro na sua casa, colocou um chuveiro elétrico, igualzinho ao da casa da cidade grande onde morava. Um chuveiro de 5.500 watts. Vamos usar aqui a mesma tensão da rede da cidade grande, 220 volts. Quanto maior a tensão, mais fácil é a instalação, menor a corrente, menor a bitola do fio, mais barato. O seu Arnaldo vai na ferragem comprar os 300 metros de fios e pergunta para o vendedor qual o melhor fio para puxar a rede do poste até a casa. O vendedor indica que pode ser um fio de 6 milímetros, que custa R$ 209 para cada 100 metros. Para 300 metros, isso dá R$ 627. Então, mexendo no bolso, o seu Arnaldo argumenta. Mas lá na minha casa, na cidade grande, eu usei 4 milímetros. O vendedor retruca. Até pode, mas o melhor é usar 6 milímetros. O seu Arnaldo pergunta, quanto custa o fio de 4 milímetros? O vendedor responde, a contragosto, R$ 197 cada 100 metros. 300 metros dá R$ 591. Opa, R$ 591? O seu Arnaldo bate o martelo. Vou levar 4 milímetros porque eu já usei. E pensa para si, é claro, sai mais barato. Faz a instalação, tudo direitinho, se muda com a esposa e na hora do banho, quando liga o chuveiro, as lâmpadas da casa começam a piscar, quase apagam. O ventilador para, a geladeira começa a fazer barulhos estranhos e a esposa começa a rezar. Pensa que tem fantasma na casa. Essa casa é das minhas. Chama o exorcista. Antes de chamar um exorcista, é bom chamar um eletricista para analisar a situação. Aliás, deveria ter chamado o eletricista bem antes. Se um eletricista medisse a tensão na tomada da casa com o chuveiro ligado, mediria aproximadamente 192 volts. Opa, por isso a casa está ficando assombrada. Vamos ver o porquê? Considerando que o chuveiro é o equipamento que mais consome energia na casa, os cabos podem ser dimensionados para esse chuveiro. Se você pensar como no tutorial passado, levando em conta só a corrente, como é feito na casa da cidade grande do seu Arnaldo, corrente igual a potência dividido pela tensão. 5.500 watts dividido por 220 volts, isso dá 25 amperes. Qual o cabo a escolher? É só olhar a tabela. O cabo de 4 milímetros quadrados suporta até 26 amperes. Então está bom. A corrente fica no limite, mas suporta tranquilo. Por isso funcionou na casa da cidade grande. Agora vamos ver na instalação do Sr. Arnaldo, na casinha de campo. Aqui o comprimento do cabo deve ser levado em conta. Nesse caso, o circuito da casinha de campo é um pouco diferente do circuito da casa da cidade grande. Aqui as resistências dos cabos deverão ser inclusas no diagrama. 2, uma para o fase e outra para o neutro. Qual o valor dessas resistências? Vamos usar a fórmula da resistividade. Substituindo os valores, resistência total dos fios de cobre de 4 milímetros quadrados é igual a 1 sobre 58 multiplicado por 300 metros, comprimento do fase mais o neutro, dividido por 4 milímetros quadrados. Esse é o fio que o Sr. Arnaldo comprou. Isso dá 1,29 ohm.
A resistência de um fio só é metade desse valor, 0,645 ohm. Qual o valor da resistência do chuveiro? Vamos usar os dados do chuveiro. Conhecendo a tensão e a corrente, é só usar a lei de Ohm. A resistência do chuveiro é igual à tensão de 220 volts dividido pela corrente de 25 amperes. Isso dá 8,8 ohm. Veja como fica o circuito com todas as resistências. A fonte de tensão de 220 volts, duas resistências representando os fios, cada uma de 0,645 ohm, mais a resistência do chuveiro de 8,8 ohm. Agora ficou fácil. Esse é um circuito simples de analisar. Para calcular a corrente total, vamos usar a lei de Ohm. A resistência equivalente é igual à soma das resistências. 8,8 ohm da resistência do chuveiro, mais 1,29 ohm das resistências dos cabos. Isso dá 10,09 ohm. A corrente total no circuito é igual a 220 volts da tensão da rede, dividida pela resistência equivalente, 10,09 ohm. Isso dá 21,8 amperes. Um pouco menos do que na casa da cidade grande. Aqui tem mais resistências no circuito. Agora vamos ver a tensão no chuveiro, que é a mesma na casa. Todos os outros equipamentos da casa estão em paralelo. Na verdade, nem estamos considerando as correntes dos outros equipamentos. A tensão no chuveiro é igual a 21,8 amperes da corrente total multiplicada por 8,8 ohm da resistência do chuveiro. Isso dá 192 volts. Vejam como a tensão caiu. A tensão que ficou sobre as resistências dos fios pode ser calculada da mesma forma. 21,8 amperes da corrente total multiplicada por 1,29 ohm da resistência dos fios. Isso dá 28 volts. 14 volts em cada resistência. Você também poderia chegar a esse resultado usando a lei das malhas simplificada. A energia que está entrando no circuito é de 220 volts e está sendo consumido 192 volts no chuveiro. Sobrou quanto para os fios? 28 volts. A potência perdida nos fios é igual à tensão de 28 volts que ficou nas resistências dos fios, multiplicada pela corrente total de 21,8 amperes. Isso dá 623 watts. O equivalente a 20 lâmpadas de 30 watts ligadas ao mesmo tempo. Energia esta que está sendo jogada fora. Mas qual a máxima queda de tensão que devemos permitir nos fios? Para isso existe uma norma. A queda de tensão nos fios deverá ser menor do que 5% da tensão da rede de alimentação. A perda devido à queda de tensão admissível, vamos simbolizar pela letrinha E, é dada em porcentagem. E pode ser calculada dividindo a queda de tensão nos fios pela tensão da rede e multiplicando tudo por 100. No caso da casinha do seu Arnaldo, a perda é igual a 28 volts da queda de tensão nos fios, dividido por 220 volts da tensão da rede, tudo multiplicado por 100, isso dá 12,7%, muito acima do estabelecido na norma. Para finalizar, vamos ver como estimar a tensão mínima do condutor para sua instalação, levando em conta a queda de tensão nos condutores. Primeiro, você deverá determinar a queda máxima de tensão nos condutores. Isso é simples. A norma diz que deve ser de no máximo igual a 5%. Então, é só calcular 5% de 220. 220 da tensão da rede, multiplicada por 5 sobre 100, da porcentagem máxima, isso dá 11 volts.
A queda de tensão máxima nos condutores em uma instalação de 220 volts não deverá ser superior a 11 volts, na casinha de campo ou na cidade grande. Para estimar a resistência dos fios, você pode fazer um cálculo rápido usando a lei de Ohm, considerando o pior caso. A corrente nos condutores será a corrente máxima da carga, no nosso caso, o chuveiro de 5.500 watts, que é 25 amperes. A resistência dos fios deverá ser menor do que 11 volts da queda de tensão máxima nos fios, dividido por 25 amperes da máxima corrente nos fios, isso dá 0,44 ohm. Agora é só aplicar na equação da resistividade para o circuito do exemplo, deixando a seção como incógnita. Resistência de 0,44 ohm é igual a 1 sobre 58 da resistividade do cobre, vezes 300 metros do comprimento dos cabos, dividido pela seção S do fio, que é o que queremos determinar. Isolando a seção, a resistência passa para o denominador. Agora é só calcular. A seção mínima será de 11 milímetros quadrados. Vejam que nem os fios de 6 milímetros e nem o fio de 10 milímetros serviriam. O fio correto deveria ser um fio de 16 milímetros quadrados, que suporta uma corrente máxima de 61 amperes. Mas olha o custo, 3 vezes R$ 599 resulta em R$ 1.797. Mas se não fizer isso, com o tempo a geladeira vai estragar, R$ 2.500, vai ser necessário trocar toda a fiação, mais R$ 500, o cabo esquentando vai deteriorar mais cedo e logo terá que ser trocado. E se não usar o fio correto, vai fazer isso a vida toda. A casinha no campo, que era para ser o sossego do seu Arnaldo, pode virar o seu pesadelo. Bem, era isso que eu tinha por hoje. No próximo tutorial sobre potência, vou falar sobre as equações para calcular a potência em função da resistência. Essas equações seriam muito úteis no tutorial de hoje. Então, fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho das notificações. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF, veja o link na descrição do vídeo. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!